Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savai. Eu quero agradecer o convite de estar podendo vir aqui para dar continuidade aos crimes contra a paz pública. Então eu falei de incitação, apologia, os artigos 286, 287, 288, que eu falei sobre associação. E hoje eu venho aqui falar sobre organização criminosa, que está prevista em lei, né? Na Lei 12.850 de 2013, para dar continuidade dos crimes contra a paz pública, tá? Eu estou sem um ring light aqui, coloquei o celular nessa posição. Vamos lá. Quando a gente começa a estudar organização criminosa, a primeira coisa que você tem que entender é que uma lei não nasce do nada, né? Mas por que essa lei existe, né? Você tem que entender esses fundamentos que vêm no background da lei. O direito penal não cria tipos penais por acaso. Ele reage a fenômenos sociais. E aqui o fenômeno é muito mais claro. O crime deixou de ser individual e passou a ser estrutural. Tanto é que quando você, lá um dos requisitos da associação criminosa, você percebe que é uma certa organização do vínculo associativo. Aqui, quando a gente fala de organização criminosa, ela já tem uma organização estruturada, mais complexa do que a associação. Esse é um diferencial, tá? Um dos diferenciais. Antigamente você tinha o sujeito que cometia um furto, por exemplo, um roubo isoladamente. Hoje não. Hoje você tem grupos que funcionam como verdadeiras empresas criminosas. Existe comando, existe divisão de tarefas, existe contador, existe planejamento, existe financiamento, captação de recursos. E é justamente para enfrentar essa nova realidade que surgiu a Lei 12.850. E já tem uma nova lei em 2026, que é a Lei Antifacção, que eu vou comentar aqui e como essas duas leis estão se comunicando, tá bom? Mas antes de entrar no conceito de organização criminosa, eu te faço uma pergunta. Por que o direito penal pune a organização mesmo antes do crime acontecer? Como é associação. A associação basta associar-se ao crime formal, né? Não depende de um resultado. Independe do resultado. Porque o bem jurídico aqui não é apenas o patrimônio ou vida. É algo mais amplo, é a paz pública. A paz pública não é simplesmente ausência de crime. É como eu falei no vídeo anterior, quando a gente fala de paz pública, é a sensação de se sentir seguro, é a sensação de você poder comprar um pão na padaria, de você levar seu filho para a escola, é essa sensação social de segurança, tá? Então, quando a sociedade descobre que existe uma estrutura organizada para cometer crimes, mesmo que nenhum crime ainda tenha sido executado, o medo já está instaurado. O direito penal atua exatamente aí. Quando a gente fala da tutela dos crimes contra a paz pública, a gente está falando justamente dessa tutela que vai trazer uma garantia de segurança. Quando fala paz, não é a ausência de guerra, né? A paz aqui é num contexto de segurança social, de você ter a certeza que você vai poder passear e não vai... Hoje você ter a certeza que vai ir e vir sem esse medo coletivo. Então, é justamente evitar esse medo e trazer essa segurança coletiva. Esse é o sentido do conceito, tá? Agora sim, indo para um conceito legal, a lei diz que a organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas, que é diferente de associação que é 3 ou mais pessoas. Aqui a gente já fala de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenadas e com divisão de tarefas, com o objetivo de praticar infrações penais graves ou transnacionais. Aqui difere de associação, porque a associação são 3 ou mais pessoas que têm um vínculo associativo de permanência, estabilidade, finalidade de cometer crime, até a organização. Mas a organização da associação criminosa ela é menos estruturada.
tá? Ela não tem... Já quando a gente fala de organização criminosa, a gente está falando de uma organização que tem uma estrutura complexa, vai ter ali uma divisão de tarefas que pode ter contador, que pode ter um banco financiando, que pode ter, obviamente, empresas de fachada, pode ter inúmeras coisas, como aconteceu o caso de uma operação que houve em São Paulo, muitos anos atrás, que eram facções que eram donas de inúmeros postos de gasolinas para lavagem de dinheiro. Então, mas voltando aqui, mas cuidado. Primeiro ponto, 4 ou mais pessoas. Tá? Se forem 3 pessoas, você já cai em associação. Então, é importante você ter fixado esses pontos para você não improvisar, tá? Deixa eu me perder aqui um pouquinho, vou voltar. Então, eu falei do requisito numérico. O que é estrutura quando a gente fala de organização criminosa? Não é necessariamente uma hierarquia formal, com CNPJ, não é bem isso, né? Com cargo de carteiras de trabalho, não é isso. A estrutura é a ordem, a funcionalidade. É cada um saber o que faz dentro do grupo. E dentro dessas organizações, tem profissionais, inclusive até advogados, né? Criminosos, obviamente. Vou te dar um exemplo que eu sempre gosto de dar. Imagine 4 amigos que resolvem numa noite roubar um carro. Um dirige, o outro anuncia o assalto, outro fica de vigia. Isso é organização criminosa? Não. Isso é concurso de pessoas. Porque falta estabilidade, falta permanência, falta finalidade de cometer crimes. Não é nem associação, porque a associação tem finalidade de cometer crimes. Então, e falta estrutura. Simplesmente esses 4 amigos decidiram fazer um roubo. É um concurso de pessoas. Agora muda o cenário. Essas mesmas pessoas passam a roubar carros todas as semanas, esses 4 amigos. Um fica responsável por escolher as vítimas, outro executa o roubo, outro desmonta o carro, outro vende a peça. Tem um contador, tem isso, tem aquilo, tem uma estrutura toda, um aparelhamento aí, uma estrutura complexa, todos profissionais. Agora sim você tem uma organização criminosa. Por quê? Porque surgiu divisão de tarefa e continuidade. Em que pese a continuidade ser uma das características da associação criminosa, você tem que imaginar a organização criminosa como uma associação criminosa qualificada, né? Então, continuidade significa que o núcleo da organização não pode mudar. Pode mudar as pessoas que vão entrar e sair, mas o núcleo tem que permanecer intacto, tá? Segundo elemento essencial, divisão de tarefas. Sem isso não existe organização criminosa. Esse é o coração do tipo penal. A lei exige que cada integrante tenha uma função. Você fala, mas pode existir isso na associação, mas é num grau muito menor, tá? Aqui é uma função mesmo, a pessoa tem uma função dentro da organização muito estabelecida. Ainda que informal, não precisa ter crachá, não precisa ter contrato, obviamente. A gente está falando que está dentro de um cenário, de um campo da ilicitude, né? Mas precisa existir uma lógica interna. Isso se aproxima muito da organização criminal de uma empresa, só que é uma empresa ilícita, tá? O terceiro ponto é a finalidade. A lei fala em obter vantagem mediante a prática de infrações penais. Essa vantagem não é só dinheiro, tá? Pode ser poder, domínio territorial, influência. Uma facção que domina uma comunidade não quer apenas lucro, ela quer controle, tá? Até porque o controle ele vai gerar o lucro. O quarto ponto é a gravidade das infrações. Não é qualquer crime. A lei exige, para configurar a organização criminosa, que a pena seja superior a 4 anos e de caráter transnacional. Isso mostra que a própria organização criminosa está ligada a uma estrutura mais sofisticada. Crimes superiores a 4, com a pena seja superiores a 4 anos, que é diferente da associação, que junta ali três amigos que vão cometer crimes de furto, ou crimes de
não necessariamente de furto, mas pode cometer crimes ali que não sejam superiores a 4 anos. Já a organização criminosa é já com o caráter de cometer crimes mais graves, tá? É porque quando a gente fala de furto é 4 anos, né? Então, quarto ponto é a gravidade das infrações. Não é qualquer crime. A lei exige crimes com pena máxima superior a 4 anos, como eu já falei, caráter transacional. Agora o avanço, antes de eu avançar, eu quero só fazer uma recapitulagem com vocês para ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A gente está falando da Lei 12.850, que foi criada em 2013, justamente para combater as organizações criminosas, conhecida como a Lei da Organização Criminosa. Eu acho que o nome mais certo seria Lei de Combate à Organização Criminosa, né? Mas tudo bem. Que modificou significativamente o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no combate do crime organizado. Trata-se de uma lei complexa que criou tipos penais, conceituou formalmente a organização criminosa, previu técnicas especiais de investigação. Quando eu falo técnicas especiais de investigação, você vai lembrar ali do agente infiltrado, você vai lembrar ali Puxa, agora me deu um branco, mas são agente infiltrado, interceptação telefônica, tem uma série de ação controlada, tá? Disciplinou meios de obtenção de prova e estabeleceu regras processuais específicas. Segundo o parágrafo 1º da lei, que é importante você ler a letra da lei também, tá? Considere-se organização criminosa, aí vem um conceito que a própria lei traz. 4 ou mais pessoas que estruturalmente ordenadas e caracterizadas por uma divisão de tarefas complexas, uma estrutura complexa, têm o objetivo de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais com pena superior a 4 anos e de caráter transnacional. Tá? Quais são os requisitos que eu acabei de falar aqui para vocês? Primeiro, o requisito numérico, 4 ou mais pessoas. Segundo, o requisito é uma organização estrutural, elemento que não existe na associação criminal simples, por isso que fala que a organização criminal é uma associação criminal qualificada. Aqui é o diferencial, essa organização estrutural que tem numa organização criminal não se compara com uma prévia organização da associação criminosa, tá? Então, não precisa, há também uma noção implícita de poder. Tá? Existe uma estrutura interna quando a gente fala de organização criminal, com hierarquia, alguém que manda, alguém que obedece, chefes, soldados, executores, isso é muito bem organizado, até contadores, criminosos, obviamente. Essa é a distinção fundamental entre associação criminosa e organização criminosa. A primeira exige estabilidade e finalidade plural, porque é crime que... a classificação do crime de associação criminosa exige pluralidade de agente, assim como a organização criminosa, porque você não vai se associar sozinho, você não vai entrar para uma organização sozinho, porque uma organização, o próprio nome já explica que existe uma pluralidade de agentes. Perfeito? A segunda existe que é uma estrutura organizada, é complexa a estrutura. É uma divisão de tarefa com maior complexidade. Vamos seguindo aqui, tá? Condutas equiparadas e causas de aumento de pena. Você tem que saber isso quando você vai estudar uma lei. Quais são as causas de aumento de pena quando o assunto é organização criminosa? Quais são as condutas equiparadas? Tá? Vamos continuar falando. A chamada conduta equiparada está prevista no artigo 2º desta lei que aqui Ravi vos fala, que é a 12.850 de 2013. Não é propriamente o crime de organização criminosa, mas o legislador criou situações que se equiparam a ele, aplicando a mesma pena. Trata-se de uma conduta que não é participar da organização criminosa, mas que pela gravidade recebe o mesmo tratamento penal. Quais são essas condutas que não é participar da organização criminosa, mas que são equiparadas e têm o mesmo peso de pena, vamos falar assim, a mesma gravidade, que recebe o mesmo tratamento penal? Quais são elas?
No parágrafo 1º do artigo 2º, ele vai elencar que nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, se o fato não constituir crime mais grave. Aqui o legislador foi bem inteligente em criar uma conduta equiparada com a mesma pena prevista para o crime principal. Assim, incorre na mesma pena quem impede ou embaraça a investigação sobre organização criminosa. Impedir significa não deixar que a investigação aconteça. Tá? O cara está lá, ele está impedindo, de alguma forma, material ou de alguma forma intencional, obviamente, com dolo, que a investigação não prossiga. Isso é uma conduta equiparada que vai ter a mesma gravidade do que o cara dele estar na organização criminosa. Já embaraçar significa influenciar ou dificultar uma investigação que já está em andamento, de forma que ela não produza resultado. De repente o cara faz uma denúncia, levando a investigação para um outro lado, dolosamente, para que as pessoas que estão... Porque quando você tem uma investigação, você tem um foco ali a ser investigado. De repente ele quer tirar a investigação desse foco e levar para um outro lado. Isso aí significa atrapalhar a investigação. Tem uma causa aqui, quando a gente fala de conduta, que vai ter a mesma aplicação, tratamento penal, que em outras palavras, embaraçar e atrapalhar uma investigação que está acontecendo. Portanto, impedir não é participar da organização, mas é uma conduta equiparada ao crime, porque prejudica diretamente a persecução penal. Quem impede ou atrapalha a investigação não necessariamente faz parte da organização criminosa, mas recebe a mesma pena, viu? Justamente por dificultar o trabalho da justiça. Agravantes específicas da organização criminal. Você me pergunta, quais são as agravantes? Porque lá na associação criminosa a gente tem causa de aumento de pena, que é quando associação armada ou com uso de criança e adolescente, quando provado o vínculo dessas crianças ou adolescentes. Aqui a gente tem agravantes na organização criminosa. Agravantes específicas criadas pela lei. Quando a gente fala específica, é porque só existe para esse tipo de crime. O dispositivo prevê o seguinte: a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Tá? Isso significa que quem exerce a função de comando, é o chefão lá da organização criminosa, que manda nos bois, tem um agravante na pena. Quem tem função de comando, de poder, que é o cabeça da organização lá, pode ou deve ter pena maior, porque o legislador entende que o líder tem maior responsabilidade. Então tem um agravante para o cabeça, para o líder. Tá? Essa agravante entra na dosimetria da pena. E poderá, com as atenuantes, o indivíduo pode ter a função de comando e também várias... É uma agravante, pode ter atenuante também, tá? Que é aquele cálculo que você faz na dosimetria de pena. Agravantes, atenuantes, agravantes, atenuantes. Nesse caso, ocorre uma ponderação entre agravantes e atenuantes e uma pode preponderar sobre a outra. E aquela segunda fase da dosimetria da pena, porque na primeira fase da dosimetria da pena, você vai analisar ali o artigo 59, circunstâncias, se a vítima provocou, personalidade do agente, etc. Já na segunda fase, você vai olhar agravantes e atenuantes. Na terceira fase, causas de aumento de pena e causas de diminuição de pena. Aí você fala circunstâncias atenuantes, aí você tem que lembrar do artigo 65. Agente menor de 21 anos, idoso, que é maior de 70 anos, desconhecimento da lei, o agente não conhecia a lei, é atenuante, mas não exclui ilicitude, não é uma excludente, tá? Comportamento do agente, crime cometido por motivo de relevante valor social ou moral, tentativa de evitar ou minorar as consequências do crime ou reparar o dano antes do julgamento. A gente tem aqueles institutos, arrependimento posterior, crime cometido sob coação irresistível,
cumprimento de ordem superior, sob influência de violenta emoção provocada pela vítima, confissão espontânea da autoria perante a autoridade, crimes cometidos sob influência de multidão em tumulto, se o agente não provocou. Se bem que essa coisa de confissão, ela é um atenuante, porém a confissão qualificada tem uma discussão sobre isso. O que é uma confissão qualificada? A pessoa fala, fui eu que cometi esse crime, mas foi em legítima defesa. Então, ao mesmo tempo, ele está confessando, mas ele está se justificando. Então, tem uma discussão se isso, de fato, pode ser uma atenuante. A corrente majoritária fala que não. Se a pessoa confessar um crime e dizer que não, mas foi em legítima defesa, foi em estado de necessidade, se ela justificar aquilo e aquilo não for comprovado, não entra como atenuante, tá? Causas de aumento de pena na organização criminosa. Parágrafo 4. Aqui a lei vai prever diversas causas de aumento de pena, que você tem que saber isso aqui para concurso, para o que você for fazer. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 nas seguintes hipóteses. A primeira, participação de criança ou adolescente. Quando isso acontece, a jurisprudência costuma analisar alguns critérios: forma de aliciamento, a função exercida pelo menor, a quantidade de menores envolvidos. É importante ressaltar que posições acessórias não significa necessariamente integrar uma organização criminosa. A segunda causa de aumento de pena prevista no parágrafo 4º é a participação do funcionário público. Não basta existir um funcionário público dentro da organização criminosa. Vamos imaginar, a polícia realiza uma operação e descobre que um indivíduo que é guarda civil usava o computador do sistema para verificar informações sobre pessoas que seriam assaltadas. Então aqui é a causa de aumento de pena, que é a participação do funcionário público ajudando a organização. Ele usa da máquina estatal para ajudar a organização criminosa. É uma causa de aumento de pena. Terceira causa de aumento de pena, destinação do produto do crime ao exterior. O que é produto do crime? É tudo aquilo que o crime gera, tá? Dinheiro, bens ou vantagem. Agora, se esse produto do crime se destina ao exterior, no todo ou em parte, a pena deve ser aumentada, tá? Mesmo que o produto ainda não tenha sido enviado. Entre a súmula 64. Isso é interessante, isso, né? Vamos imaginar que uma organização criminosa está levando uma droga para o Paraguai. Mas a polícia tem uma informação privilegiada, através de investigação, que essa droga está a caminho do Paraguai. Antes da fronteira, esse caminhão é parado. Não precisa atravessar a fronteira para entrar essa causa de aumento. Não, ele pega o celular do cara, um exemplo, fala, estou te esperando em Assunção. Assunção, né? Acho que é a capital do Paraguai, não tem. Ou no Chile, Santiago. Se tem essa informação, já provou que essa droga estava sendo destinada ao exterior. Então não precisa que se consuma, de chegar lá no exterior a droga. Não precisa disso. A consumação já ocorre com o crime informal, com o próprio cometimento ali. A súmula do 64 do STF, depois vocês dão uma pesquisada em súmula, que eu não gosto de ficar botando slidezinho aqui na minha aula, não. Aqui o sistema é mais bruto, tá? É estudar, estudar, estudar até cansar. A quarta causa de aumento de pena é a conexão entre organizações criminosas. Se ficar provado que existe uma aliança entre organizações criminosas, a pena deve ser aumentada. É uma causa de aumento de pena. Isso ocorre porque a união entre organizações aumenta muito o risco de paz pública. Tudo que a organização criminosa faz é atribuída aos seus membros. Se o membro da organização dá uma ordem dentro da prisão para cometer um suicídio, ele responde pelo homicídio, além de crime de organização criminosa. Também se discute aqui, pessoal, uma coisa importante, que é a situação do advogado. Se o advogado não torna alguém membro da organização criminosa,
Mas se o advogado leva informações de dentro do presídio para fora, ele tá participando, ele já é membro da organização criminosa, tá? Ele vai ter com certeza, uma investigação, busca no seu escritório. Quinta causa de aumento de pena, transnacionalidade do crime. Isso ocorre quando o crime envolve mais de um país. Por exemplo, quando o crime é cometido no Brasil com efeitos no exterior. A principal crítica doutrinária é que a transnacionalidade já pode ser elemento do tipo penal. E por isso alguns autores entendem que não poderia ser ao mesmo tempo elemento do crime e causa de aumento de pena. Nutt, no sentido, diz que a organização criminosa atua de forma transnacional. Isso já pode ser considerado um elementar do tipo. Aqui é uma discussão doutrinária, né? Porque fala o seguinte: coloca transnacionalidade, que é quando um crime envolve mais de um país, começa no Brasil, mas tem efeito no outro país, tem efeito no exterior, ele é cometido no Brasil, mas tem efeito no exterior. Isso é o conceito de transnacionalidade. Mas Nutt vem e fala o seguinte: isso aí já é um elementar do tipo da organização criminosa. Se é elementar do tipo, por que ser causa de aumento de pena, né? Se já é um elementar do tipo. Isso por si só, de ser um elementar do tipo, já pode ser considerado, não é porque ser, já pode ser considerado uma causa de aumento. Regime inicial de cumprimento de pena. Agora mudamos de assunto, já passamos pelas as causas de aumento de pena, que são 5, né? E regime inicial de cumprimento de pena, no parágrafo 8, a Lei 12.850 prevê o seguinte: as lideranças de organização criminosas armadas que tenham armas à disposição deveriam iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Presídio ali, aqueles presídios onde está o Marcola, Beira-Mar, essas figuras aí. Progressão de regime de pena e vínculo com a organização. O artigo 9º estabelece: o condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime ou obter benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Isso significa o seguinte: o condenado por organização criminosa, ele não vai progredir de regime de pena se for provado ainda que ele tem um vínculo com a organização criminosa. Isso é meio que óbvio, né? Para ele progredir de regime, ele tem que mostrar bom comportamento, tem que trabalhar lá com a sua remissão, enfim, fazer trabalhos, né, dentro do presídio para ele conseguir remir os dias, né? E ao mesmo tempo mostrar boa conduta, mas é totalmente inviável, por isso que a lei coloca aqui, ele querer uma progressão de regime se ele ainda mantém vínculo com a organização. Fica provado isso. É necessário provar que ele abandonou de fato a organização criminosa. Se houver qualquer prova que ainda ele mantenha esse vínculo, ele terá a progressão de regime negada, obviamente, né? Agora eu quero fazer uma coisa com vocês aqui bacana, que é assim: associação criminosa e organização criminosa. Será que esses dois conceitos estão bem fixados na mente de vocês? Associação criminosa, prevista no Código Penal no artigo 288, consiste na reunião de 3 ou mais pessoas com a finalidade de praticar crimes. O núcleo do tipo é associar-se, ou seja, formar um vínculo estável entre indivíduos com a finalidade de cometer crimes no plural. Não exige uma estrutura muito organizada, pode ter uma hierarquia, uma divisão de tarefas, mas é totalmente diferente da organização criminosa com relação à estrutura. Mas vamos chegar lá. A associação criminosa tutela o bem jurídico tutelado também é a paz pública, pois a simples existência de um grupo associado para cometer delitos já gera a sensação de insegurança social, que é o conceito de paz pública, segurança social, ausência de medo.
A associação criminosa é caracterizada por um agrupamento relativamente simples de pessoas sem necessidade de estrutura complexa e hierarquia definida. Pode ter uma hierarquia ali, mas ela é uma coisa meio de combinetê, tá? Conceito de organização criminosa. A organização criminosa, disciplinada pela Lei 2.850, representa um estágio mais sofisticado de criminalidade coletiva. Segundo a lei, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, dão 3 como associação, estruturalmente ordenada com divisão de tarefas, ainda que informal, destinada à prática de infrações penais cuja pena é superior a 4 anos. São crimes mais graves e de caráter transnacionais, cometidos no Brasil com efeito no exterior. Quando a gente fala de transnacional. Nesse modelo, o grupo apresenta uma estrutura interna organizada, com distribuição funcional de atividades, podendo haver hierarquia, liderança e planejamento estratégico. Por essa razão, a organização criminosa é considerada uma das formas mais complexas e perigosas de criminalidade coletiva. Até a nova lei antifacção, que saiu agora em 2026, dá um peso maior nesse conceito aí, coloca até tecnologia, enfim. Depois eu vou falar sobre esse conceito, mas dá uma pesada nesse conceito, um recrudescimento, né? Requisitos comuns entre associação e organização criminosa. Ambas têm que ter pluralidade de agente, uma é 3 ou mais pessoas, outra é 4 ou mais pessoas. Tem que ter um vínculo associativo, é necessário existir a vontade de associar-se, seja de um acordo entre as partes. Enfim, esse vínculo tem característica, né, que é permanência, estabilidade, organização e finalidade. Tem finalidade criminosa, né, nos dois casos, tanto na associação como na organização criminosa, deve ter essa finalidade de cometer crimes. Na associação, crimes. Na organização, crimes superior a 4 anos. Ambos são crimes autônomos, tanto a associação criminosa quanto a organização criminosa, independente da efetiva prática de crimes planejados. O delito se consome com a formação do vínculo criminoso. O fato de associar-se já aconteceu o crime porque é um crime formal. O fato de participar da organização, você já cometeu o crime, não precisa do resultado. O resultado é indiferente. E tanto a associação criminosa quanto a organização criminosa vai tutelar a paz pública. Agora, tem requisitos diferentes que é importante você saber as diferenças entre uma e outra. O primeiro é o número de participantes, que é um requisito objetivo numérico. A associação criminosa exige 3 ou mais pessoas. A organização criminosa exige 4 ou mais pessoas. Estrutura interna. A associação, quando a gente fala de estrutura interna da associação criminosa, ela é mais simples. Pode existir apenas um acordo entre os agentes. Já na organização criminosa, exige estrutura organizada, complexa, com divisão de tarefa e hierarquia totalmente mais elaborada, tá? Mais complexa. Associação criminosa, a gente pode pensar num grupo simples. Organização rudimentar. Organização criminosa não, é grupo estruturado, funcionalmente semelhante a uma empresa. Tá? Ali tem contador, tem advogados, tem peritos, tem tudo. Criminosos. Gravidade da infração. Quando a gente fala de associação criminosa, finalidade de cometer crimes em geral. Quando a gente fala de organização criminosa, é destinada a crimes graves, pena máxima superior a 4 anos e crimes transnacionais, que cometidos no Brasil com efeitos no exterior. Complexidade do funcionamento. A associação criminosa é isso aí, eu acho que eu já estou chovendo no molhado. Característica da associação criminosa. Entre as principais, crime formal da associação. Consome-se com o ato da pessoa se associar, já consumou. Crime permanente. Enquanto existir o vínculo, está acontecendo o crime reiterado. A conduta é reiterada, por isso se chama crime permanente. Crime de concurso necessário. Existe uma pluralidade de agentes. Exige estabilidade e permanência. Não exige estrutura complexa. Associação criminosa, tá?
Característica da organização criminosa: estrutura ordenada, divisão de tarefa, possibilidade de hierarquia, hierarquia, atuação voltada a crimes graves, previsão de técnicas especiais de investigação, maior rigor penal, além da prever agravantes como uso de arma de fogo, participação de funcionário público, transnacionalidade, participação do menor e liderança da organização criminosa. Passamos essa fase. Eu quero falar um pouquinho quais são os crimes da organização criminosa. A gente tem um crime comum, mas você fala, por que comum? Porque qualquer pessoa pode associar-se ou entrar para uma organização criminosa. Tá? Qualquer pessoa. Aí você fala, mas o que é crime comum e crime próprio? Crime comum, qualquer pessoa. Crime próprio tem uma característica, por exemplo, o autoaborto, ele só pode ser praticado por mulher. O crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo, tanto da associação criminosa quanto da organização criminosa, é a paz pública. Se você for fazer uma análise em tese, a paz pública é um ente despersonalizado. Se é um ente despersonalizado, a doutrina explica uma conceituação, uma classificação para esse crime como crime vago. Tá? Crime de concurso necessário, tanto associação quanto organização, exige a pluralidade de agentes, por isso que fala que é um crime de concurso necessário. Crime formal. Consuma-se no momento, a consumação dele ocorre no momento que a pessoa se associa à associação. E na organização, no momento que ela topa entrar na organização criminosa, ela topa, aí já se consumou, por isso que é um crime formal. Independe das práticas que vão ocorrer ou não. É um crime permanente. A consumação perdura enquanto permanecer vinculado à organização criminosa. É que nem um sequestro. Enquanto ocorre o sequestro, a conduta é reiterada. Por isso chama-se crime permanente. Crime de perigo abstrato. A lei presume um risco à sociedade pela simples existência de uma organização. A simples existência de uma associação ou de uma organização é um crime de perigo abstrato. Aí você fala, mas qual a diferença de crime de perigo abstrato para crime de perigo concreto? Crime de perigo concreto é abandono de incapaz. Vamos supor, uma mãe vai no supermercado, deixa o filho em casa, recebe uma denúncia, chega na casa da mãe, o filho está dormindo na cama. Isso aqui, houve perigo para a criança? Não, ela estava dormindo. Isso é perigo concreto. Quando fala perigo abstrato, a gente está falando de um risco à sociedade pela simples existência de um ato que pode trazer medo ou insegurança, como o caso, se você mora numa rua que você sabe que existe uma associação furtando casas, você vai sentir inseguro, você vai sentir com medo. Por isso esses crimes tutelam a paz pública, que o conceito de paz aqui significa a segurança, a tranquilidade, a ausência de medo, é a tranquilidade social. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Bom, próxima aula, lei de crimes hediondos. Fechei aqui os crimes contra a paz pública.